Então, dando início mais uma aula da disciplina Recursos Didáticos, né? Aplicada à geografia escolar. A segunda aula sobre audiovisual, com Alcides Dutra. E a intenção é a gente fazer um recurso, né, com audiovisual, mas com a temática do fuso horário do Brasil. Né? Foi encaminhado uma paródia do Eduardo Clarino, que foi uma atividade que ele fez da cartografia escolar, e que vai ser bem interessante a gente poder construir um audiovisual com a música dele de fundo, né? Eu achei muito engraçado, e é uma musiquinha chiclete. Eu achei bem engraçadinha, assim, que a gente acaba com aquela musiquinha, né? Aí o audiovisual vai ser bem engraçado, vai ser bem legal. Alcides, passo a palavra para ti. Boa tarde, Rose. Boa tarde, Giovanni. Tudo bem por aí? Vamos tocar o nosso esquema aqui. Então, o nosso objetivo, me perdoem que o meu som aqui, estou sem microfone, está sendo gerado por uma câmera que é horrível. Mas tudo bem, o que temos para hoje? Então, como a Rose estava comentando, nós vamos fazer um estilo audiovisual que é conhecido como videoclipe. É um estilo muito conhecido e ele é caracterizado por não construir uma linha de raciocínio baseado na imagem, e sim construir essa linha de raciocínio baseado no som. Então, o videoclipe tem essa característica. A construção da lógica, esse estilo tem a preocupação de descaracterizar uma construção lógica baseada na imagem. E deixando, então, livre para que o autor consiga, e o diretor, né, a pessoa que está direcionando a linguagem, ela consiga, então, fazer com que a lógica seja comandada pela vertente de áudio. Isso é muito interessante, porque os outros dois tipos que eu considero principais, existem N estilos de audiovisual, mas eu considero três mais importantes, assim, do ponto de vista de utilidade para a educação. Que é o videoclipe, como esse que a gente vai adotar nessa nossa atividade. O documentário emocional, que é o estilo que eu gosto particularmente, eu trabalho quase que exclusivamente em cima dele. E aquele que é conhecido vulgarmente como jornalismo, que é um tipo de produção audiovisual caracterizado pela redundância em dois tipos de linguagem, duas vertentes de linguagem. A linguagem visual e a linguagem do áudio, né? A trilha de vídeo e a trilha do áudio dizem exatamente a mesma coisa. No documentário, isso não acontece. No documentário, a trilha de áudio diz uma coisa, a trilha de vídeo é complementar a isso, mas não necessariamente redundante. Embora, em alguns momentos, para assim, consolidar uma identidade e para que o espectador tenha certeza de que ele está construindo uma lógica correta, em alguns momentos essas linguagens elas se tornam redundantes, mas por brevíssimos momentos. E no momento que você, como eu falei, é mais para que o espectador tenha certeza, que esteja norteado, no sentido de que ele está com a lógica que ele está construindo é a correta. Então, se houver um feedback dado pela própria produção, dizendo que isso está correto, quando ele estiver correto, geralmente está, então ele fica cada vez mais ligado. E quando ele não está correto, ele fica meio que perdido por alguns momentos, e aí ele tenta se pensar de uma maneira diferente, de modo a conseguir construir alguma coisa dentro de uma lógica um pouco diferente, já que aquela que ele tinha antes não está funcionando. O que eu quero dizer com tudo isso? Que aparentemente pode ser meio complicado, mas não é.
eu quero dizer é o seguinte, a cabeça do espectador é que constrói a história. Nós só damos as ferramentas, nós só damos as pistas. Quem constrói a história é o espectador. E se o espectador constrói a história, de quem é a ideia que vai ser formada a partir disso? É do espectador. Ou seja, essa marca que está sendo consolidada na memória da pessoa é uma marca profunda, portanto, ela vai ser perpetuada ao longo do tempo. Ou seja, aquilo que uma pessoa constrói a partir de uma ideia própria, ela vai lembrar amanhã, depois da manhã, daqui a uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 30 anos, sei lá, não existe limite de tempo para isso. Agora, quando a coisa vem de graça, entra por um ouvido e sai pelo outro, porque o nosso cérebro não tem o hábito de estar registrando a ideia dos outros. Você vai dormir hoje à noite, vai organizar as ideias, aquilo que for dos outros, talvez alguma coisa, um pouquinho é armazenada, mas a maior parte é jogada na lixeira durante a noite. Então, é por isso que, quando a gente assiste aula, você assiste uma aula na segunda-feira, tem prova na sexta já não lembra mais nada, porque ninguém consegue memorizar uma coisa que é entregue de graça. Ou seja, o professor deu uma belíssima aula, maravilhosa, fantástica, e ele, na verdade, depositou na cabeça de todo mundo aquela coisa. E aí as pessoas ficam maravilhadas. Oh, que legal, muito legal essa ideia de você, dos autores. Os autores são muito felizes. Então, mas são a ideia deles, não é a ideia minha. Portanto, por melhor que seja, provavelmente não vai ser aproveitada após uma noite de sono. Então, esse é o grande diferencial do documentário, do videoclipe, e não do jornalismo. Embora seja uma vertente audiovisual importantíssima, mas ela não é condizente com os conceitos de aprendizado. Quer dizer, ninguém aprende nada, ou quase nada, assistindo telejornal, radiojornal, coisa do gênero. Pode aprender, sim, lendo jornal. E quando você lê jornal, você só vê letrinhas. O que está acontecendo ali? Você está vendo letrinhas, aquelas letrinhas têm um significado, mas depende de você interpretar. Você foi alfabetizado com um código que faz com que você consiga transformar em raciocínio aquele monte de letrinhas que está aí. Se um gato olhar, ou se uma pessoa analfabeta olhar, a mesma coisa. Ninguém vai entender nada porque não tem a mesma convenção. Agora, então, quando a pessoa lê uma notícia, é diferente, né? Ela na verdade, está vendo letrinhas, que essas letrinhas estão, por convenção, sendo organizadas em palavras, as palavras têm sentido, e a ideia é formada dentro da cabeça do espectador, não veio de fora totalmente. Como a gente lê muita coisa, pelo menos a maioria das pessoas, a nível de terceiro grau e outros graus mais superiores, leem muita coisa, isso acaba também exigindo muita memória, e nem tudo que a gente constrói a partir da leitura acaba sendo armazenado a partir de uma noite de sono. Então, se a gente lesse só uma coisinha, essa coisinha seria diferenciada e essa ideia seria construída como se fosse nossa. Como a gente lê coisa pra cacete, então isso entra meio que no lugar comum. E apenas aquelas coisas que nos trazem algum tipo de emoção é que acabam sendo armazenadas sob o ponto de vista de uma coisa que mereça ser relembrada no futuro. Cid, só um pouquinho. Nayara, boa tarde, tudo bem, querida? A gente está dando início à atividade do audiovisual. A gente não quer demorar muito, mas a gente começou a gravar, né? E depois dá para pegar desde o início. Então, a gente está com a intenção de fazer como o Cid explicou, um videoclipe, né? Com a paródia do Clarino, aquele que eu mandei para vocês assistirem, né? Então, a temática é fuso horário, e em cima da paródia que ele fez, a gente vai já construir hoje já o roteiro
para buscar as imagens e elaborar. Então, a gente não vai ter muito tempo, a gente vai ter essa semana e a outra para finalizar. Né? Então, a gente vai ser mais objetivo, mais sucinto e já ir ao foco da proposta, tá? Ok. Então assim, sintetizando o que eu quero dizer com isso, o audiovisual, que é uma linguagem, ele tem diversas vertentes. Na minha opinião, as três mais importantes para a educação são o jornalismo, não tão importante, mas é uma vertente interessante, o jornalismo, o documentário emocional, que é a linguagem que eu mais gosto, que eu mais me dedico, e o videoclipe. Né? A característica do jornalismo é redundância em ambos os canais de informação. O canal de vídeo diz uma coisa, o canal de áudio diz a mesma coisa. Por isso que a coisa é chata, né? Você está recebendo a mesma coisa em dois canais diferentes. É uma coisa meio maçante. Então, jornalismo é uma coisa chata. Você assiste para se informar, não é prazeroso como ver um filme bem produzido, ou uma coisa que tenha uma linguagem audiovisual mais emocional. Né? Por isso que as pessoas preferem mais o filme dentro do estilo que ela prefere, né, da sua preferência, do que o jornalismo. Né? E o documentário audiovisual, ele vai nessa vibe do cinema. Ele usa a mesma linguagem do cinema, só que para gerar conteúdos baseados em conceitos educacionais. Ou seja, usa o cinema como recurso para educar as pessoas, para gerar educação. E isso, como eu já falei, é aquilo que eu mais gosto. O videoclipe, então, rapidamente, já que a Nayara não estava, o videoclipe tem essa característica. Ele não quer, o estilo não quer que você construa uma narrativa baseada nas imagens. Então, as imagens, elas tendem a não ter lógica, ou seja, para embaralhar a sua cabeça com relação... Agora, elas têm algum tipo de relação, mas não é uma relação lógica. Prestem atenção nessa palavra, lógica. Então, o videoclipe tem imagens que têm relação com o conteúdo, com o tema, com o conceito, porém, a forma como as imagens são colocadas, mesmo que tendo alguma relação, elas são colocadas numa, digamos assim, numa bagunça meio que planejada, de maneira que você não consiga construir diretamente uma narrativa. Você sabe que aquilo ali parece ter algum sentido, você não tem a menor ideia de qual o sentido. Entendeu? Isso é de propósito, para que você não fique construindo uma narrativa baseada na imagem, e aí sobra o quê? Sobra o som. Aí você vai ficar prestando atenção só no que diz a letra, no que, entendeu? Esse tipo de coisa. E aí sobra, e isso já conversei com a Rose sobre isso, eu considero o videoclipe um dos recursos mais poderosos para a educação. Né? E a gente nunca teve a oportunidade de explorar isso até agora. Então, eu até fico feliz que a gente não tenha muita gente, né? Tendo vocês dois aí, para mim já é perfeito, porque a gente vai fazer aqui um laboratório que precisa assim, de uma interação um pouco mais pessoal. E se eu estiver aqui dando atenção a 30 pessoas, e as 30 pessoas vão ter respostas diferentes nesse tipo de coisa, sempre vai ter. Se tiver 1000 pessoas, as 1000 pessoas vão responder diferente, e isso é a grande virtude do audiovisual, principalmente do videoclipe, é esse, que cada indivíduo vai usar a sua própria referência para construir a sua própria narrativa. E quer dizer que se tem 200.000 pessoas assistindo aquele videoclipe, nós vamos ter 200.000 narrativas diferentes. Se eu for avaliar isso agora num curso, num processo de acompanhamento, seria impossível. Então, eu dou graças a Deus que a gente tenha 2, no máximo 3, quiçá 4, para poder trabalhar isso. Porque se fosse mais do que isso, a gente teria problema, porque
não daria tempo de acompanhar com todas as, assim, com a mesma energia, com o mesmo cuidado, com a construção de 4 cabeças diferentes, que, como eu disse, serão 4 cabeças, 4 narrativas bem diferentes. Bom, então vamos lá. Para fazer um audiovisual, em qualquer linguagem, quer seja estilo jornalismo, quer seja o estilo videoclipe, quer seja o estilo documentário emocional, qualquer que seja o estilo, todos eles partem de um elemento inicial que a gente chama de roteiro. Roteiro no sentido de seguir a rota que é necessária para conseguir chegar a algum lugar, né? No sentido quase que geográfico mesmo, propriamente dito. Você vai sair daqui, vai até... Ou seja, uma sequência de passos que são necessários dar para você chegar a algum lugar. Roteiro, rota, né? O que a gente quer dizer com isso, com o roteiro? Basicamente, no caso do audiovisual, é construir a relação entre o que vai ser dito com aquilo que vai ser mostrado. O roteiro basicamente é isso. Eu vou dizer uma coisa e eu vou querer mostrar alguma coisa nesse momento. Qual é essa coisa que vou mostrar quando eu estou dizendo algo? Basicamente, o roteiro é isso. E vai encadear isso dentro de uma linha de tempo. Pelo menos para que as pessoas que vão ler esse roteiro consigam construir uma lógica na cabeça. É quase como ler um livro. Roteiro é mais ou menos como ler um livro, só que a parte que descreve a imagem, num livro, por exemplo, um romance, a descrição da imagem ela faz parte do próprio texto. No roteiro, nós separamos. Aquilo que é dito é colocado na metade da folha e aquilo que é mostrado é colocado no outro lado. Então, por exemplo, se um autor de um romance ele está descrevendo um cenário bucólico de um trapiche com uma manhã com névoa, se alguém escrever isso no livro, as pessoas vão construir, cada indivíduo vai construir uma imagem fantástica na cabeça. Com gaivotas voando ao fundo, o som das gaivotas, o marulhar do mar, tá? E uma pessoa, e um par de pessoas conversando e uma dizendo alguma coisa para a outra. Então, aí está ali no texto o que elas estão dizendo. Não vou entrar em detalhes aqui agora, mas se for construir uma cena como essa no livro, vai estar tudo no texto ali. Você vai se envolvendo e o que é dito e o que está sendo construído em termos de cenário está ali. É um envolvimento total e você vai construindo aquilo na cabeça. De quem a ideia é sua, logo, não vai esquecer mais. Eu li um livro há 30 anos, eu lembro hoje. Eu vi uma aula ontem, não lembro mais. Então, esse é o tipo de coisa. Mas no roteiro, o que a gente faz é separar aquela parte em onde o autor descreve o cenário, amanhã, então, névoa, não sei o quê, bater volta. Essa parte toda fica na metade da folha. E a outra metade correspondente àquilo vai ser o que vai ser dito. Quer dizer, é um par de pessoas que estavam uma dizendo alguma coisa para outra e ali está escrito o que eles estão dizendo. Basicamente, é isso que a gente está colocando. Então, nós vamos construir uma folha em que metade nós falamos, ou aquilo que a gente ouve, e na outra metade, no mesmo nível, é aquilo que a gente vê. Então, aquilo que a gente ouve, a gente vai chamar de áudio, ou seja, coluna do áudio. E aquilo que a gente vê, a gente vai chamar de a coluna do vídeo. E a sincronização é muito simples, porque ela é absolutamente... você percebe que a coisa está sincronizada porque elas estão no mesmo nível na página.
Então, uma coisa está aqui, a outra coisa está aqui, no mesmo nível. Uma coisa está sendo vista, a outra coisa está sendo ouvida. Está no mesmo nível, ou seja, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, é muito simples, né? É muito intuitivo. O roteiro é uma coisa muito intuitiva, é um processo literário muito intuitivo. Literário porque está no papel, né? Ainda não está na tela. Vai para a tela no momento que aquilo for produzido, ou seja, que aquilo entrar numa linha de produção, no processo de produção. Portanto, as pessoas que vão concorrer para que aquele processo que está no papel, e ainda não tem um lugar no cosmos, né? Aquilo, por enquanto, é uma ideia que foi provisoriamente lançada no papel, mas ainda não está consolidada como precisa ser. A primeira vez que ela vai ser consolidada, que ela vai ser construída, vai ser dentro da cabeça de quem lê. Então, o primeiro momento em que uma obra audiovisual ela é estreada, digamos assim, a grande estreia da obra audiovisual é no momento da leitura do roteiro, porque aí a obra ela é passada pela primeira vez exclusivamente, com exclusividade, dentro da cabeça daquela pessoa que leu o roteiro. E aí ela vai tender a contribuir para que isso seja transformado numa obra audiovisual capaz de, com a maior realidade possível, passar o que está dentro da cabeça dessa pessoa que está querendo produzir isso, está dentro da cabeça dela, passar para a cabeça das outras pessoas. Então, ele vai querer fazer com que aquilo que ele está imaginando seja filmado de uma maneira mais próxima, como está na cabeça dele, de maneira a entrar na cabeça de outra pessoa sem muito ruído. Da mesma forma, aquilo que está sendo ouvido pelos ouvidos dele seja registrado de tal forma que, ao ser reproduzido, vai levar a outras pessoas a ideia da maneira mais parecida com aquela que ele ouviu, que ele construiu. Ou seja, esse indivíduo, ele está imbuído da tarefa de realizar uma produção audiovisual. Né? Produzir. Da mesma forma como um sujeito que faz uma caneta, ele bota a caneta na linha de produção, né? Ele é produtor de caneta, é produtor de feijão, é produtor de milho, produtor de pneu, seja lá produtor de quê? A pessoa que vai construir uma obra audiovisual também é um produtor audiovisual. Né? Daí vem, então, um termo muito comum que vocês ouvem, de produção fulano, o que tal. Então, qualquer atividade que leve a passagem de um negócio que está dentro da cabeça de alguém para uma mídia que possa transferir essa ideia para a cabeça de outras pessoas, então, esse indivíduo que faz essa interface, ele é chamado de produtor. Então, é isso que vocês são agora. Vocês serão agora, no momento que vocês tiverem esse roteiro na mão e forem agir como essa interface que vai produzir, já entreguei o termo, né, que vai gerar, né, vai gestar, ou seja, produzir uma obra audiovisual. Então, eu fiz questão de colocar esse termo aqui, porque vocês vão ver, quando se interessarem em audiovisual, vocês vão ver muito o termo produtor disso, produtor daquilo. Todo mundo é produtor de alguma coisa dentro de uma gama audiovisual, né? Então, não é um termo exclusivo de uma função, né? Todo mundo é produtor. Então eu vou querer que vocês façam isso, vocês façam um roteiro. O que é esse roteiro? A gente já viu mais ou menos. Vocês vão ter acesso, provavelmente já tem aí o link que a Rose mandou, de uma música que foi construída com exclusividade, né, que é uma música autoral de um aluno, um ex-aluno nosso, e ele fez essa música, e a temática, o tema dessa música é
fusos horários, ou fuso horário, para ser mais simplista. Né? O tema é fuso horário. E aí... Eu já... Estamos Estão ouvindo? escutando? Não, eu não estou ouvindo. Estamos. Estou escutando a voz de mim. Estão escutando? Sim. Aham, sim. Não, calma, escutando o quê? Você ou a música? A música A não. música? Ah, a música não, a música não. Não? Não. Papai está tocando aí? Não, eu não estou tocando nada. Bom, mas, enfim, vocês vão ter, então, vocês devem ter aí o link dessa música. Ele está tocando. Está tocando aí para ti, mas ele não está Deve sendo... estar aberto para você, professora. Ele não está Ah, sendo... tá, verdade. Né? Tá. Eu botei lá no grupo a letra, porque está ali no YouTube, né? Vocês viram que está na descrição do vídeo a letra, né? Vou botar aqui para o Cides ver. Sim, sim. Aqui está a letra. É bem interessante, né? E a música é fácil de grudar. E é muito legal que, quando ele fala, o Brasil tem 4 fusos horários, né? O Brasil tem 4 fusos horários. E agora, atenção, pois de leste para oeste cantaremos a canção. Olha que bacana, porque ele vai vindo dos primeiros, né? E justamente o movimento que o Sol faz, né? Ou seja, a Terra faz de oeste para leste, mas o Sol é leste-oeste. Olha que sacada. Que de repente dá para jogar o Sol, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Por favor, não façam uma obra jornalística. Entendeu? Se vocês fizerem uma obra jornalística, ou seja, se vocês forem redundantes, porque vai do leste para o oeste, e aí a música está falando exatamente a mesma coisa, qual o trabalho da cabeça do aluno? Nenhum. Então ele vai achar maravilhosa a música, mas amanhã ele não lembra de nada. Entendeu? Agora, qual é o desafio do produtor nesse caso? O desafio é de construir uma narrativa que não tenha uma lógica no vídeo, e sim no áudio. Então, por exemplo, se você quiser, por exemplo, do leste para o oeste, eu vejo aqui, o lógico seria você botar aí, me ajuda aí, alguém que possa imaginar. O que você está imaginando quando eu falo assim, de leste para oeste? Qual é a imagem? Eu falei, o Sol, o nascimento do Sol. Pois é, o nascimento do Sol não é lógico, não é comum. Entendeu? Não é comum. O lógico e o comum seria alguém pegar um mapa, botar a câmera no lado leste do mapa e correr até o lado oeste do mapa. Isso seria o lógico, isso seria digamos assim, o jornalisticamente correto. Se pedir para o jornalista fazer isso, ele vai botar a câmera no lado leste do mapa e vai rodar a câmera até o lado oeste do mapa. É isso que ele vai fazer. Agora, o que a Rose está propondo? Não é uma coisa lógica, é uma coisa que precisa ter um domínio conceitual para poder chegar nisso aí que ela falou. E esse domínio, entendeu? Necessita que tenha uma participação do cérebro do aluno para que isso seja consistente, para que isso tenha alguma lógica. Então, é isso que tem que ser feito. Você tem que colocar... Você já tem aí um roteiro que tem um texto que está sendo coberto. Agora, vão colocar coisas complementares e não coisas redundantes. E faz um link com a própria letra, né? O primeiro fuso é aquele que engloba o Oceano Atlântico inteiro, são as ilhas desse oceano, lá onde o Sol nasce primeiro. Está vendo? Então, o que não deve ser feito, né, é uma coisa que vocês podem aprender de uma maneira mais lúdica do que eu estou falando aqui, se vocês forem assistir videoclipe nos canais que são especialistas em videoclipe. Vocês vão ver que não há uma lógica
nas imagens. Quer dizer, existe uma relação, mas não existe uma lógica. Vocês vão ver coisas ali que são absurdamente... né? De repente tem uma mágica no meio do negócio que não está pedindo mágica nenhuma. De repente tem ali uma coisa, uma explosão, ou um grito, um tapa, sei lá, ninguém está falando nada disso. Entendeu? Ou seja, mas tem uma relação com o texto. Então, Eu tenho uma pergunta. Diga. Por exemplo, a professora ela pediu para a gente assistir um vídeo, né, do seu canal para ter uma ideia assim de como que seria, de como que é feita essa produção assim, para a gente ter mais ideia mesmo, né? Porque quando a gente vê outros exemplos, a gente consegue também depois aplicar isso. E aí eu vi um vídeo que é A Alma do Paraíso, que fala da Itiquira. É isso, Itiquira? Né? Isso. Mas ali ele não é uma música, né? É um tom ali, mais... ali é um documentário emocional, é um outro estilo. Isso. Né? Então, não é para usar isso como exemplo. Então, por exemplo... Eu nunca, no meu canal, não tem nenhum videoclipe. Então, não vai dar para a gente usar o canal como referência. Certo. O que a Rose, eu acho que ela quis dizer, é que aqui eu tenho uma certa experiência e tenho um monte de obras publicadas lá. Mas nesse estilo que nós vamos trabalhar aqui, eu não fiz... Vai ser novo, então. Novo, inclusive, para mim, entendeu? Eu até já brinquei, já ajudei alguns outros produtores a fazer audiovisual, mas assim, como amigo, nem estava na equipe. Né? Certo, então, eu tenho uma boa ideia de como fazer, mas... E sei da importância do audiovisual para a educação, mas eu na verdade, nunca trabalhei com esse estilo. O que nós vamos fazer aqui vai ser novidade para todo mundo, inclusive para mim. Né? E por isso que eu digo, é interessante ter poucas pessoas. Né? Então, nós vamos fazer assim, vocês vão ver imagens, né, que vão ser, então, indexadas, esse texto que vocês vão construir. Vocês vão fazer esse roteiro, tá? Cada frase dessa vai estar num nível e, ao lado dela, numa outra coluna, vocês vão colocar as imagens que vocês acham que devem ser colocadas ali. Se vocês acharem que devem, eventualmente, ser redundantes, isso é bom. Tipo assim, há momentos em que não tem como fugir da redundância, e isso é bom. E a gente vai, então, ser redundante só nesses momentos onde não tem como fugir dela. E isso é importante também para que o espectador, quando ele estiver ouvindo isso, ele está está construindo uma ideia na cabeça dele, se não tiver esses breves momentos de redundância, ele pode se perder na história, pode começar a pensar uma coisa que não tem nada a ver. Mas com esses breves momentos de redundância, a gente vai, então, mantendo ele dentro dentro da lógica. Mas a gente não quer que ele fique muito atento ao vídeo, a gente quer que ele fique ligado no som, porque ele vai ter que entender e decorar e colar com aquela musiquinha, e quando a gente terminar de tocar, ele vai sair cantarolando por aí e não vai conseguir se livrar dessa música nunca mais. E vai nos odiar porque está vendo que aquela porcaria daquela música não sai da cabeça. Entendeu? O Clarino Clarino me respondeu agora, mandou a letra toda, né? E mandou os acordes. Eu não entendo disso. Não, isso no caso não vai ser necessário, porque a gente não vai executar um instrumento musical, mas é interessante ter, né? E futuramente a gente pode fazer uma coisa envolvendo pessoas que dominam a arte da música, né? E aí, de repente... Mas, por enquanto, nesse momento inicial aqui, né, que é um laboratório de aprendizagem, nós vamos ser mais pé no chão. Basicamente é isso. Quero que vocês peguem uma folha de papel. Pai, tu vai querer que ele grave de novo? Não. Tá. Não quero nada de novo. Quero só que cada um de vocês pegue uma folha de papel. No computador não é legal, tá? Dividir uma tela do computador em duas partes não é legal. Nós precisamos de uma coisa que fixe os conceitos na cabeça de vocês. A única maneira de conseguir isso é escrevendo à mão. Tá? Pode parecer uma coisa muito démodé, tal, coisa do século passado, mas vocês vão ver a diferença depois que vocês escreverem à mão.
Então, acho importantíssimo você pegar você de régua, nada, faça um risco no meio. Fazer 2 colunas, né, pai? 2 colunas. Eu faço um risco no meio, coluna da esquerda é áudio, ou coluna da direita é vídeo, ou ao contrário, tanto faz, desde que vocês preservem a lógica, né? E aí vocês vão colocar cada frase e vão referendar, vão colocar no outro lado, na parte de vídeo, aquelas imagens que vocês acharem que precisam ser colocadas para cobrir aquele conteúdo de texto, né? Ou no caso de letra de música. O que a gente vai chamar de texto vai ser a letra da música, vai ser o nosso texto. Como o nosso papel não canta, a gente vai ver o texto como texto mesmo. Então, nós vamos chamar de áudio e a gente vai estar lendo um texto, né? Então, basicamente é isso. Agora, tem uma coisinha no audiovisual que é assim, quando vocês forem ver isso nas obras audiovisuais, nos canais especializados, vocês vão perceber que quando a coisa é feita, bem feita, e geralmente feita por produtores experientes, bons produtores, existe uma historinha que é contada ali, ela, como eu disse, ela é meio bagunçada pela edição, para não deixar a pessoa ficar muito presa numa narrativa de vídeo, mas tem uma historinha ali, né? Essa historinha, geralmente, ela começa de um jeito e termina como consequência do jeito que iniciou. Então, se vocês puderem, ou seja, ao imaginarem a cena inicial, vocês construírem um conceito para essa cena, de maneira que tudo que aconteceu durante todo o desenrolar da obra, tudo que foi dito, tudo que foi mostrado, tudo que foi cantado, tudo tem a ver com esse desenrolar. E a última cena deve, mas não precisa, mas deve ser, digamos assim, o desfecho daquilo que aconteceu lá no início. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que está me ocorrendo. A primeira cena, eu abro uma porta. Não tem a ver com esse exemplo aí que a gente vai usar, tá? Vou usar um exemplo neutro, que é para não contaminar a criatividade de vocês. Por exemplo, a cena inicial de um videoclipe. Uma pessoa chega, abre uma porta, né? E aí tem um close-up bem fechado do rosto dele, e com as feições assim, espantadas, assim, né? Bom, aí, durante todo o videoclipe, ocorre uma sequência de imagens que tem, de certa forma, tem relação com o que está sendo cantado. E quando chega na última cena, então, volta para aquele espanto e aí é revelado por que ele estava espantado. E, obviamente, vai ter que ter relação com tudo aquilo que foi cantado, com a história que foi construída. Ou seja, o início e o fim, geralmente, são assim, consequências um do outro. Entendeu? Não existe o final sem ter uma provocação que foi gerada lá na cena inicial. Por outro lado, não tem como desenvolver uma coisa sem uma provocação e também sem um epílogo lá no final. Então, vocês eu vou colocar aqui. Só para fechar aqui, Rose. Vocês construam uma narrativa baseada nisso. Você já tem a temática, já tem, né, tem o texto em si, e aí vocês podem construir essa narrativa do jeito que vocês quiserem, com essas relações que eu coloquei aqui. Pois não, tenho dito. Está aí um exemplo simples, né, de colocar a letra e aí do lado as imagens. Esse foi o exemplo que o Alcides deu na aula da pós, aí eu trouxe para cá. Estão vendo aí? Sim. Então, estão vendo? Sim. Vou encaminhar aí para vocês. É simples, né? São 2 colunas. E aí, na coluna do áudio, coloca a música e as imagens que vocês acham que pode ter na sequência, né? Na sequência para poder incorporar o videoclipe. Pode ser, Alcides? Sim. Vou mandar para vocês agora.
Vocês vão observar ali que o jornalista, ele colocaria uma caixa de lápis de cor. E a gente não vai colocar uma caixa de lápis de cor, a gente vai colocar uma criança que está pintando. Né? Ou seja, as imagens, elas são a imagem é complementar ao texto, ela não fala a mesma coisa que o texto. Se fala a mesma coisa que o texto é jornalismo. A gente não vai fazer jornalismo. Deu aí, gente? Deu para entender, então? Uhum. Então tá. Então vocês vão pegar o texto, que é a música, né? Eu sugiro que vocês façam isso numa folha de caderno, uma folha em branco, façam uma lista, uma linha no meio, escrevam à mão mesmo, que isso ajuda a gente a fixar, e na hora de ter ideias, a fixação feita com a ajuda de ter escrito à mão é muito legal. Se você pretende ter insights, você pretende ter ideias a partir de alguma coisa que você viu, escreva o que você viu à mão e aí você vai ter insights sobre isso. Se você botar no computador, o ato de digitar não leva a nada. Você vai ficar esperando que alguém faça para você. Isso não ensina ninguém. Então... Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida, Nay? Giovanni? Assim, eu acho que é um processo criativo, né? Eu, pessoalmente, tenho dificuldade com isso, não tenho muito bem desenvolvido esse meu lado criativo, mas vou tentar me esforçar. Mas é tranquilo, Nay, é tranquilo. E isso, viu, Nayara, você vai descobrir que a diferença entre o aluno aprender ou não aprender tem tudo a ver com o poder de criatividade do professor. Porque se você não é criativa, você vai repetir coisa que você viu em algum lugar e vai entregar de graça para o aluno. O que vai acontecer? Nada. É como se eles não tivessem... e você vai dar uma aula brilhante sobre isso, eu tenho certeza. A aula vai ser a melhor possível. Só que no final da semana o aluno não vai lembrar nada. Isso não quer dizer que a sua aula seja ruim, nem que você é ruim. Não, o método não presta. Entendeu? Então, o audiovisual tem essa característica. Agora, o professor que vai aplicar o método audiovisual, ele precisa ter isso em mente. E a primeira coisa é, vamos fazer a coisa com as mãos. As mãos fazem parte da fixação. Eu diria que as mãos do professor fazem parte do mecanismo de impressão do conteúdo no cérebro. Como se a coisa fosse dramática do jeito que eu coloquei agora. Entendeu? As mãos fazem parte do processo de impressão da ideia no cérebro. Se você não usar as mãos, você não consegue imprimir a coisa no cérebro. E aí tem aquela clássica pirâmide lá, que a Rose gosta de identificar, que mostra bem esse negócio. O quanto uma coisa representa em termos de apreensão de informação, quando você só vê, quando você vê, mas não sei o quê, quando você faz isso, faz aquilo. Entendeu? Quando você bota a mão na coisa e constrói usando as mãos, é completamente diferente. Aí você realmente vai construir... É o cone de aprendizagem do Edgar Dale. Isso, exatamente. Então, nós precisamos usar as mãos para aprender. Aprender quer dizer fixar a informação dentro do cérebro. Se a gente não usar as mãos, a gente não aprende. E tem outra, tem que usar as mãos antes de dormir. Se deixar para fazer isso amanhã, já não vai funcionar mais. Não pode ter uma noite de sono entre você receber informação e você fixar a informação. Então, quando você recebe a informação, no mesmo dia você tem que fixá-la usando as mãos, aí você vai ter uma noite de sono, no outro dia você vai lembrar de tudo. Agora, se você não tiver o uso das mãos antes da noite de sono, ou não tiver a noite de sono, não vai lembrar de nada. Daí a importância do sono para as pessoas que querem aprender alguma coisa.
Ninguém aprende nada, quer dizer, você pode entender tudo, mas daqui a uma semana esqueceu tudo se não tiver uma noite de sono entre cada dia de vigília. Então, é muito importante que todos os professores, todos, 100%, saibam disso. E agora, com o desenvolvimento, com a aproximação, com o consórcio da educação com a neurociência, isso vai ser cada vez mais, mais tônico. E é bom que você esteja na linha de frente, porque não, a gente já está fazendo isso. A gente está utilizando a base da neurociência para aumentar a eficiência do processo de ensino-aprendizagem. E, basicamente, é isso. Recebeu a informação, ou seja, assistiu a aula, fixa a informação, usando as mãos, e depois dorme, e no dia seguinte você vai pensar e vai lembrar, e, bom, realmente funcionou. Ou seja, usando a linguagem audiovisual da maneira como a gente está propondo, ou usando a educação da maneira como a gente está colocando aqui agora, não há necessidade de estudar para a prova. Porque o aluno vai lembrar de tudo que foi colocado. Diga, Rosa. Eu mandei para vocês já com a canção toda aí, inclusive com as estrofes repetidas, né? Para ficar mais fácil. Vou mostrar aqui para vocês. Aí fica mais fácil visualizar uma página. Deixa eu aumentar aqui. Foi? Sim, estou vendo. Então, tem aqui, ó, na primeira musiquinha, né, no início da música, ele repete 4 vezes. E agora, atenção, também 2 vezes. O primeiro fuso é aquele que engloba o Oceano Atlântico inteiro, o som das ilhas deixa o oceano lá onde o sol nasce primeiro. Isso é muito legal. Bom, aqui é uma coisa interessante que como tem repetido ali várias vezes o mesmo texto, vocês têm que saber que vocês podem usar, eventualmente, ou esporadicamente, vocês podem usar a imagem da pessoa cantando. Entendeu? Por exemplo, aí nós temos 1, 2, 3, 4 momentos que é dito exatamente a mesma coisa. Num deles, a imagem pode ser o próprio cara cantando. Agora, as outras 3, não. Né? Então, vocês vão pensar em imagens para cobrir essa... Você pode também usar a primeira, vamos supor que a primeira seja o cara cantando, a segunda é uma imagem ou uma sequência que vocês bolaram aí. A terceira, de repente, pode ser uma parte do cara cantando também, mas aí no meio da frase já pode entrar uma outra imagem. Ou seja, no videoclipe tem essa licença poética de você poder fazer imagens super rápidas ou imagens relativamente demoradas. De repente, você pode usar uma imagem que é um flash, ou seja, um frame, 2 frames, 3 frames, 4 frames, um flash. Ou uma imagem com tempo expandido. Entendeu? Vai depender do que diabo está passando pela cabeça de vocês para pensarem esse tipo de coisa. Entendeu? Então, aqui está a margem para vocês criarem à vontade. Na área que não tem, assim, tem a habilidade, mas não tem a prática da criatividade, vai poder descobrir que é uma pessoa criativa aqui nesse caso, depois que ela conseguir preencher isso que está aí. No início, todo mundo se sente impotente, viu, Nayara? Estou falando isso especialmente para você. Todo mundo, eu, a Rose, provavelmente o Giovanni, qualquer pessoa que está criando um processo como esse, se sente impotente diante de um desafio como esse. Tipo, que diabos eu vou colocar aqui nesse negócio? Mas aí vai acabar tendo que colocar alguma coisa. E aí vai ver que ficou uma merda, desculpa o termo. E aí a autocrítica diz, eu não posso manter essa coisa, está muito ruim, eu vou ter que fazer diferente. Aí você faz diferente e vê que ficou menos ruim.
Vai dizer, eu acho que o caminho é por aqui, ficou menos ruim, mas ainda não está bom, eu ainda acho que posso melhorar ainda mais. E assim vai indo, vai chegar um momento que você, agora eu acho que está legal, entendeu? O processo criativo é uma briga constante do produtor com o crítico. Agora, qual é a diferença nesse caso, no momento em que se está criando? É que o produtor e o crítico são exatamente a mesma pessoa e exatamente ao mesmo tempo. Então, é um conflito que ocorre, e é por isso que as pessoas crescem nesse momento, porque, por um lado, ele está fazendo uma coisa que ele mesmo está achando feio, e aí, por ele mesmo achar feio, o lado construtor dele, o lado produtor dele vai desmontar o que foi feito, vai fazer diferente, de uma maneira diferente. O lado crítico dele vai dizer que não está tão ruim quanto antes, ou está pior do que antes, e assim vai indo. Esse negócio demora, mas ele tem um significado em duas vertentes diferentes. A primeira vertente é que você está construindo uma obra audiovisual que vai dar uma dimensão de eficiência muito grande ao seu papel de educador. A segunda vertente, talvez a mais importante, é a possibilidade de você crescer intelectualmente, trabalhando com essa diversidade, essa ambiguidade de situações dentro da própria cabeça ao mesmo tempo. Com o tempo, depois que passa aquele momento inicial que parece que a cabeça vai ferver, você fica com uma capacidade de gerenciar conflitos muito grande. Porque você vai ter um conflito, você vai ser o autor e vai ser o crítico ao mesmo tempo, e um vai brigar com o outro. É um conflito muito grande. A sua capacidade de gerenciar esses conflitos, ela vai sendo construída a partir do momento que os dias vão passando. Isso não acontece no mesmo dia. E aos poucos você vai tendo a capacidade de administrar conflitos que você não teria antes. E não só na educação. Conflitos domésticos, conflitos de família, conflitos em qualquer coisa, você vai crescer enquanto capaz de resolvê-los, capaz de simplificá-los e poder construir soluções simples para grandes conflitos, coisas que a gente, assim, na academia, hoje, de maneira alguma. Você tem um conflitozinho, você já transforma aquilo numa explosão termonuclear. E, na verdade, é coisa simples, né? Eu estou preocupada com o tempo para a gente checar. Não deixa eu ficar solto, que eu me divago. Você se empolga, realmente, faz parte do professor. A gente agora tem que pensar em aonde que vai ser feito a plataforma, qual o programa que se vai editar essas imagens com o áudio, né? Bom, eu ainda não tenho uma resposta para isso. Eu vou precisar saber que tipo de equipamento vocês estão usando aí para que eu possa selecionar um software que seja adequado, que não exija de muito recurso, ou se vocês tiverem recursos, que usem os recursos que vocês têm. Edição é assim, quanto mais sofisticado, quanto mais assim, evoluído for o computador que vai rodar um software, melhor, mais rápido, maiores serão as vantagens que você vai poder extrair. O que é um equipamento bom? Um equipamento bom é um processador i7 com uma memória RAM aí de 12 GB para cima. Isso é um equipamento bom. Quase ninguém tem isso. Então, a gente vai ter que ver o que vocês têm e a gente vai escolher, vai selecionar alguma coisa que possa dar conta disso aí, né? O Giovanni, eu estou sem ouvir o Giovanni faz tempo. Giovanni, o que tu tem aí como hardware? Vixe, eu tenho acho que é 2 GB ou 4 GB meu aqui ainda. Mas Tá, e aí tem uma placa aqui, GeForce, e o computador é Core i5. Tá, um i5
O i5 com uma placa, uma GeForce já é interessante. A quantidade de memória é pequena, mas pelo menos agora eu já sei. E você, Nayara, o que tem por aí? Então, quando eu comprei meu computador, eu tive que investir um pouquinho, né? Porque eu trabalho com geoprocessamento, que às vezes também requer um pouquinho mais de processador, assim. Qual é o processador dele? É um i5. Sim, também é processador de jogo. Mas ele é uma geração... Assim, eu não entendo muito, mas pelo que meu irmão me explicou, é uma geração mais recente, tem aquela letrinha no final que também explica alguma coisa. Aí é 8 GB de RAM. Ótimo. E não sei se tem mais alguma coisa que é importante para... Então, vocês têm, né, dá para usar um software legal. Eu vou selecionar um software para vocês, preferência gratuito, né? E a gente vai desenvolver. Mas o principal hoje, viu, Rose, não é a gente entrar aqui, porque quando a gente for mexer com software, a gente vai levar a aula inteira e vamos nos dedicar a isso. Então mas já dá para te adiantar para eles captarem as imagens, pelo menos filmar as imagens. Então, é isso que eu quero salvar no Google ali mesmo, talvez, né? No Google Impressão ali, de apresentação. Tá. Então esse era o último tema da minha participação de hoje. O primeiro tema seria do roteiro, então vocês já estão careca de saber, né? Giovanni, eu não vou falar em careca de saber, o Giovanni pode ficar chateado comigo, apaga, tá? Aqui já tá na finaleira. Já. Apaga, tá. Sejamos politicamente corretos, prometo que eu não brinco mais com ele. Então, o Giovanni e a Nayara já sabem como fazer um roteiro, já têm uma ideia de como fazer, e já podem começar a executar, né? Depois que vocês escreverem à mão, lembrem que escrever à mão é importante. Vocês vão achar um saco enquanto eu estou falando, mas na hora que vocês tiverem terminado de escrever à mão, vocês vão ver que as ideias já surgem mais rápido. E aí vocês vão, baseado nisso, vocês vão escolher as imagens, lembrando do que eu falei, que vocês devem fugir da redundância, né? Tipo assim, se tiver lá um fuso, você não vai botar a figura de um fuso, figura geométrica de fuso. Porque falando em fuso, eu vou botar uma figura geométrica de fuso. Não, isso é redundância. Você vai falar uma coisa e vai mostrar coisas complementares. Se não for complementar, bota o cara cantando. Entendeu? Abre a imagem para ele. Eu vou mostrar... A gente tem que lembrar que é um videoclipe educacional. Eu entendo essa colocação profissional da Alcides, mas qual é a imagem que os alunos abrem o livro didático que o professor apresenta? Então, em algum momento, vai ter que ter um mapa de fuso horário do Brasil, porque é isso que eles se identificam. Então, mas não exatamente quando... Naquele momento. Naquele momento que ele está falando fuso, não vai aparecer um fuso, vai aparecer um mapa, sei lá, entendeu? O fuso vai aparecer, mas não sincronizado com a palavra fuso dito pelo cara. Isso é fundamental. O cérebro do espectador tem que procurar as coisas, tem que procurar botar as coisas em ordem. A gente não vai apresentar as coisas em ordem, porque senão não tem raciocínio. Sem raciocínio, as coisas vão entrar na cabeça do aluno de uma maneira passiva. Aí o cérebro dele diz o quê? Essa não é uma ideia minha, então não deve ser armazenada. No outro dia ele não lembra mais nem da música, muito menos do conteúdo. Então a gente vai apresentar, quer apresentar da forma como a Rose colocou, acho perfeito, mas não de uma maneira sincronizada. Falou fuso, mostrou fuso. Não, falou fuso, mostra um mapa. Giovanni, falou fuso, mostra um globo. Eu acho que o público pode ser os dois, do fundamental e do médio. Porque ele vai começar a ver isso no 6º ano, 7º, e vai ser falado isso até o médio. Então, acho que se o do 6º entender, o médio vai reforçar, vai entender também. Porque geralmente, quando chegar lá, muitos não sabem, esquecem. Não, total. Não, do jeito que a gente vai fazer... O que tu acha, Gi? Do jeito que a gente vai fazer, até criancinha do primário, do NDI, vai entender. Não, eu concordo, pensando... Né? É o mais básico, né? E aí os outros vai ser básico também, né? Por uma certa forma, ensino médio.
Na real, eles acabam não vendo, né? Eles vê sexto ano e às vezes não vê mais até o terceiro, sei lá, até o professor falar de volta. Bem isso, bem isso. Então, vamos deixar esse momento para isso? Ou o Alcides quer fazer a parte da captação de imagem? Não, eu acho que eu tinha imaginado 3 momentos para essa aula de hoje. O primeiro e o último a gente já falou. O que eu teria mais para contribuir agora, o que eu acho mais interessante, e a Rose poderia participar também, assim, mais como demonstração, né, seria as técnicas e as convenções que existem no mundo inteiro para apresentação de imagens que envolvam principalmente pessoas. A gente não percebe, a gente como espectador, você, Nayara, você, Giovanni, provavelmente não percebe, quando vocês assistem televisão ou vão ao cinema, principalmente televisão, que existe uma certa convenção no que está sendo mostrado. Você bota aí um canal da Rússia, e aí compara com um canal americano, depois compara com um canal português, um canal chinês, e a convenção é exatamente a mesma. Por que é a mesma? Porque isso independe de cultura, isso é uma coisa que está arraigada no instinto das pessoas. O instinto das pessoas constrói imagens dentro de uma relação interpessoal que não variam segundo países, crenças, ou raças, ou distribuição geográfica. Pouco importa. O instinto constrói as imagens na cabeça das pessoas da mesma espécie, do mesmo jeito, e por isso essas convenções são globais. Por exemplo, observem a imagem da Rose agora, nesse momento. Existe ali em cima da cabeça dela um espaço que é aproximadamente igual a 2 dedos dela. Pode pular mais no cabelo. Pode pular mais no cabelo. Aproximadamente 2 dedos. Ele dá um dedo e meio, mas aproximadamente 2 dedos. Se vocês forem olhar agora a imagem da Nayara, dá uma olhada na imagem da Nayara. É completamente diferente. Se você for comparar no mundo inteiro, as imagens de televisão comercial, televisão profissional, vai ser do tipo essa da Rose aí. Ninguém vai estar com a imagem do tipo a Nayara. Eu não estou conseguindo ver a câmera do Giovanni, e, portanto, eu não sou forçado a usar só a Nayara e a Rose como um estudo de caso. Né? Mas eu posso até mostrar a minha aqui. Ó. Vocês estão percebendo que a minha câmera ela está com uma coisa parecida com essa, ou seja, o espaço que tem acima da minha cabeça não é importante. E o espaço que está em cima da cabeça da Nayara não é importante. E no audiovisual, o que está na tela é importante. Se não é importante, não está na tela. Simples assim. É importante, está na tela. Não é, não está. Entendeu? Então, para construir um quadro de uma obra audiovisual, e vocês vão construir uma obra audiovisual, há necessidade de nós seguirmos certas convenções que são adotadas no mundo inteiro. Né? Por exemplo, então, essa aí. Então, se a Nayara puder por exemplo, chegar, ou botar a câmera mais próxima, ou chegar mais próximo da câmera, ela vai conseguir, ou baixar a câmera, de maneira que o teto da cabeça dela seja o teto da imagem, com 1 a 2 dedinhos, um dedo e meio, 2 dedinhos, da própria Nayara, de diferença. Então, aí nós vamos ter uma imagem que vai estar mais condizente. Ao fechar essa imagem, perceba que aquelas roupas que estão penduradas de uma maneira super organizada ali no canto, né, vão sair da tela. Então, vai ficar, o quadro da Nayara vai ficar, a cabeça dela vai chegar até o teto da imagem, e, basicamente, né, não, é no caso de aproximar a câmera, tá? Né? E não, sim, é só porque isso, aqui tem uma certa limitação, né? Como é notebook, espaço de mesa, sim, mas eu entendo que é só um exemplo para mostrar que tem uma... Então, ao fazer essa aproximação,
coisas que não fazem parte do que está sendo dito não deve ser mostrado, porque aquelas roupas ali super bonitas e organizadas. Elas estão ali mostrando que a Nayara é uma pessoa organizada, tal, né? Tudo isso é legal. Agora, tem a ver com o que está sendo dito na obra? Não, não tem. Então, aquilo não tem que aparecer. Se vocês forem prestar atenção nos filmes daqui para frente, não sei se vocês curtem filme, mas o próximo filme vocês vão ver. Se aparecer alguém, você tem uma pessoa em primeiro plano, de repente corta de uma câmera para uma outra câmera, corta de volta para dois, fica lá um diálogo de câmeras, tal, bababá. De repente, tiver alguém desfocado, apareceu, tem alguém em primeiro plano, de repente aparecer alguém desfocado no fundo, podem ter certeza que uma hora vai focar naquela pessoa, porque ela vai fazer parte do enredo. Entendeu? Ela não apareceu ali porque era no não sei o quê, e pode ser que apareça uma pessoa assim por acaso, pode ser que isso, não tem pode ser que isso. Se aparecer uma pessoa desfocada lá no fundo de uma cena de um filme, pode ter certeza que uma hora ela vai ter uma necessidade de estar ali. Ou provavelmente já na própria tomada a câmera vai focar ela e vai ter um significado. Ou seja, nada está em cena sem necessidade. A menos que seja um cenário genérico. Né? Por exemplo, o cenário da Rose é um cenário genérico, mas ele segue uma temática geográfica. É uma temática ampla, entendeu? Uma temática conceitual, ampla, mas existe. Não tem ali uma coisa que não faça parte do universo geográfico. Qualquer coisa ali se enquadra nesse mundo. Né? Não teria ali, por exemplo, a silhueta de um coração, mas se você for ver o cenário de um cardiologista, isso vai estar lá. Talvez não tenha um globo, mas vai ter lá coisas de coração, entendeu? Então, coisas genéricas, elas precisam ter pelo menos uma certa correspondência ou com a pessoa que está falando ou com o tema que está sendo exposto. Mas se não houver nenhuma correlação entre essas duas vertentes, não pode aparecer. Não deve aparecer. Isso gera uma confusão. Porque todo mundo repara em tudo. Se você olhar, quem repara o cenário da Rose, já só ao reparar, já consegue construir, se inserir dentro do mundo da Rose. O mundo da Rose é aquilo ali, ó. Entendeu? Globo com recorte, mostrando magma, não sei o quê, tal, núcleo, Globo isso, Globo aquilo, livros, não sei o quê. Então, né, o universo da Rose está sintetizado nas coisas que estão ali atrás. Então, é isso que vocês vão ter que fazer. Vocês vão, ao escolher um fundo para a imagem, estejam certos de que qualquer coisa, 100% do que for mostrado tem que estar dentro do que está querendo ser ilustrado. Nada, nem um pontinho pode estar fora disso. Entendeu? E a importância de cada elemento de cena é proporcional assim, à vontade que você quer direcionar a atenção do espectador para ela. Por exemplo, se você quer chamar a atenção para um globo, o globo deve ocupar a maior parte da tela. Se você não quer chamar a atenção para o globo, e sim para outra coisa, porém o globo está na tela, então ele tem que ocupar menos espaço na tela, ou não estar ali, mas se está, ele não deve, e de preferência estar desfocado. Agora, o tipo de câmera que a gente usa em telefone celular, e câmera webcam, não torna possível a gente jogar com essa tridimensionalidade do foco. Então, a gente vai ter que ser um pouco mais criativo nisso e, né,
nós vamos deixar essa coisa de foco para quem usa equipamento de vídeo produção e não para quem usa equipamento que a gente está aqui lançando mão nesse momento. Agora, mas a questão da prioridade da atenção relacionada ao espaço da tela, isso sim é necessário e a gente não pode abrir mão disso. Eu vou sugerir que vocês dois façam isso e trocam figurinha antes de quarta-feira, pode ser? Como aula síncrona, né? Vocês se organizarem e resolver entre os dois qual que vai ficar. Tá, né? Uma outra coisa... Tá, então vai ser só um trabalho final, junto. Vai ser um trabalho só. em equipe. Isso. Tá, eu queria, além do Ou não, embasamento... ou você quer que eles façam cada um o seu, depois juntar? Falando comigo? Hã? Está falando comigo? Tô. Não, eu prefiro construir coletivamente, ou seja, que todo mundo faça a mesma coisa. Entendeu? Cada um faz o seu? Não, a Nayara vai colocar as imagens que ela achar que deve. Tá. Né? No cronograma de cena ali, ela vai fazer o dela? Eu quero que a Nayara ela escolha as imagens que ela acha que deve ser colocada em cada trecho do texto, né, no caso, da música. E aí a gente vai trocando ideia e vai escolher, não, vai ser essa ou vai ser aquela. A gente vai botar da Nayara, a Nayara acha que vai ser aqui, a gente vai botar ali e vai ver como é que então toca. Tá bom. A gente vai tocar e vai ver com a Nayara, com a imagem que a Nayara escolheu. Agora, nós vamos ver com a imagem que o Giovanni escolheu, do jeito que ele escolheu. Os dois vão fazer, então, individualmente. E a gente, inclusive, a Nayara e o Giovanni vão escolher. E é muito provável que, em muitos momentos, a Nayara escolha suas próprias imagens e o Giovanni escolha suas próprias imagens, porém, em outras cenas, a Nayara possivelmente vai achar que a imagem que o Giovanni escolher é melhor do que aquela que ele consegue. Então, vocês me mandam para mim até segunda-feira, porque aí eu vou juntar as duas colunas de imagem, né, do Giovanni e da Nayara, para a gente comparar e apresentar e selecionar aqui, pode ser? Eu até acho que a gente poderia assim, inovar fazendo, por exemplo, eu poderia ir recebendo as imagens, eu ir colocando no editor, e vocês, como não têm ainda tanta experiência com edição, vocês vão assistindo, né, colocaria aqui, vocês ficariam vendo a mecânica da edição aí acompanhando. E depois, vocês podem, usando o mesmo editor, vocês podem fazer suas próprias edições. Mas o que eu penso que eu acho que seria muito proveitoso, do ponto de vista assim, de construção coletiva, que eu gosto muito, é tipo assim, eu já tenho aqui a base de áudio, que é a música. Então, eu vou escolher ali uma daquelas estrofes ali, e aí a Giovana escolheu essa imagem. Giovanni. O Giovanni escolheu essa imagem. Eu coloco ali, naquele momento, eu coloco a imagem do Giovanni. Ele escolheu. A gente vai assistir, a gente vai ter uma sensação, isso vai gerar uma emoção na gente. Aí a gente troca e coloca a imagem que a Nayara escolheu. E então eles têm que mandar para mim até segunda para a gente fazer isso na terça. A gente vai ter que ter um repositório onde a gente coloque isso e todos tenham acesso. Eu sugiro que tenha um único local que a gente entre lá, pegue o material de lá, coloque, tire, sei lá, entendeu? Um repositório. Um diretório com acesso, que todos tenham acesso, e que todos tenham autorização. São coisas diferentes aqui, Alcides, espera aí. Uma coisa é a escrita à mão, outra coisa é a captação da imagem, ou então a busca dessa imagem. Exatamente. Nós vamos escrever à mão o roteiro, tá? E nós vamos ter um diretório, que pode ser no Google, sei lá, em algum lugar, um diretório onde todo mundo tem acesso. Você pode colocar coisas e tirar coisas de lá. Pode colocar coisas, modificar coisas, ou seja, um repositório, né? Basicamente isso. E aí a Nayara escolheu uma imagem para a cena 1.
Você pode dizer ali que um determinado área do texto é a cena 1. Então, a Nayara escolheu uma cena, uma imagenzinha e está ali. Ela manda para lá. Então, cena 1, imagem tal, que a Nayara sugeriu. O Giovanni faz a mesma coisa. Ele acha que tal imagem também funciona bem na cena 1. Aí, quando eu for fazer a comparação aqui, na hora que todo mundo estiver participando, eu coloco a cena 1 da Nayara, e coloco a cena 1 do Giovanni, a gente vai assistir, a gente vai votar aqui e dizer, não, vai ficar da Nayara ou vai ficar do Giovanni. E assim, vamos para a cena 2. E assim vai indo. Entendeu? Tá, a gente constrói coletivamente de uma maneira rápida, porque isso não precisa ficar devagando muito, não. Tá, então a gente já está adiantando bastante coisa, né? Bastante Mas o que eu tempo, queria construir agora, dando continuidade a essa questão das convenções para a captação de imagem, e eu gostaria, então, da contribuição da Rose, eu queria mostrar o seguinte, que psicologicamente a posição da câmera ela pode dar uma sensação totalmente diferente para o espectador, mesmo que o elemento que está sendo filmado, ou a pessoa que está sendo filmada, não faça absolutamente nada. Por exemplo, eu vou aproveitar aqui o Giovanni, que está se recostando lá no final. Você pode fazer isso aí, Giovanni. Eu estou aproveitando. Recosta lá na tua cadeira, mais lá para trás. Pode recostar. Isso. Recostar. Agora, só inclina a câmera ou a tampa do teu laptop para baixo para tirar menos teto. Não, pode inclinar mais. Pode inclinar mais. Vai até o teu peito e solta. Isso. Agora encosta lá atrás. Não, se encosta lá atrás. Recosta. Bom, isso. Você está vendo que o Giovanni é uma pessoa simpática. Se vocês concordam comigo. Mas não, e mesmo um sorriso, ele tem um sorriso bonito. Mas essa imagem, do jeito que está sendo captada aí, não está mostrando isso. Entendeu? A sensação que eu estou tendo aqui é que o Giovanni é um sujeito muito arrogante. Essa é a sensação que eu estou tendo. Giovanni, agora vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos ver, por exemplo, vou fazer um pouquinho diferente. Eu quero que você está com um notebook, né? Vai ser difícil de fazer. A Rose está em melhor. Liga o microfone que eu não estou te ouvindo. Eu? Não, celular. Você está com o celular. Ótimo. Então mantenha ele na mão. Só para deixar bem claro que a gente está. Giovanni, bota o celular na altura do teu peito e enquadra o teu rosto. Na altura do teu peito, na altura da tua barriga. Bota lá na altura da tua barriga, mesmo nível do teu umbigo. Não é apontar para baixo, é baixar mesmo. Se você quiser, pode se afastar, porque você está com a mão. É que tem que deixar parado, eu peguei na mão, deixa eu colocar ela fixa. Então, Giovanni, eu acho que para dar certo o que eu estou querendo, é melhor que você fique em pé. Fique em pé, por favor. Fique em pé com o telefone na mão. Isso. Agora, deixa o telefone na altura do teu umbigo e aponta para a tua cabeça. Isso. É isso que eu quero dizer. Dá aquele sorriso lindo agora. Vocês estão percebendo que o Giovanni não está simpático? Ele está arrogante pra cacete. Está vendo? Não é que ele seja... Não é que ele seja arrogante. É que a imagem está mostrando uma afeição arrogante. Por quê? O ponto de vista da câmera é o ponto de vista de uma pessoa subjugada. Ou seja, se você estivesse dando um esporro em alguém e essa pessoa estivesse de joelhos, seria essa imagem que uma pessoa de joelhos estaria olhando. E essa imagem que ela estaria vendo do ponto de vista dela seria o ápice do subjugamento. Entendeu? Então, viu, Nayara? Está entendendo o que a gente está colocando aqui? Agora, por favor, Giovanni, agora coloque a
a tua câmera, o teu telefone, acima da tua cabeça. Acima da tua cabeça. Apontada para a tua cabeça. Isso. Aí. Agora, dá aquele sorriso, quero ver. Olha, mesmo que você queira dar um esporro em alguém, ninguém vai te levar a sério, você está simpaticíssimo. Entendeu? Tamanho também, né? Tá vendo? Então, esse é o ponto de vista do subjugado, ou seja, se eu estiver dando um esporro em você e você estiver de joelhos, essa é a visão que eu tenho. Entendeu? Ou seja, isso me empodera enquanto um mau indivíduo, um mau elemento. Então, a imagem que você tem de mim, sob esse ângulo, é uma imagem aterrorizadora. Entendeu? Então, você viu que não houve modificação de nada. Você é a mesma pessoa, o mesmo sorriso, a mesma feição. Num ponto de vista, parecia o pior dos indivíduos, num ponto de vista, parecia um sujeito bonachão, incapaz de fazer mal até uma mosca. E a pessoa em si não mudou nada. Moral da história: se você quer ser neutro, a lente da câmera tem que estar no nível dos seus olhos. Eu não estou dizendo que tem que estar apontando para os seus olhos. Ele pode estar apontando para qualquer lugar, mas a lente tem que estar no nível. Quer dizer, se você estiver numa praia, vendo o horizonte, a câmera a lente está impossibilitando que você veja o horizonte, porque a lente está na frente do horizonte, você não consegue ver o horizonte. Então, é por isso, né? Então, esse tipo de convenção é fundamental que vocês tenham quando vão fazer uma obra audiovisual. Se vocês querem dar uma conotação de arrogância, de imponência relacionada a uma pessoa, você vai posicionar a câmera de baixo para cima. Se você quer dar uma sensação de que o indivíduo que está em cena está subjugado, o que tem uma relação assim, não de dominância relacionada ao tema, você vai colocar a câmera acima do nível dos olhos dela apontado para baixo. Agora, se você não quer nem uma coisa nem outra, que é o que nós aqui estamos fazendo, ou seja, eu não quero parecer nem arrogante, nem subjugado, então a lente tem que estar no nível dos olhos, não abaixo nem acima dele. E isso não quer dizer que esteja apontando para os olhos. Você pode, no caso da Rose ali, se vocês olharem a lente da Rose, e se a gente assumir que a lente está no nível dos olhos dela, que não está, mas se a gente assumir que está, a câmera dela não está apontando para os olhos dela, está apontando para o queixo. Estou certo ou estou errado? Não mexe. Não mexe que está certo. A câmera não está apontando para os olhos dela, está apontando para o queixo. Mas o enquadramento está correto. Então, a lente não tem que estar apontando para os olhos. A lente tem que estar no nível dos olhos. Ela pode estar apontando para qualquer lugar. E pode até estar apontando para os olhos. No caso da Nayara, a câmera está no nível, está apontando para os olhos. Está apontando um pouquinho para baixo, apontando no nível da boca. Mas, então, a câmera não precisa estar apontando para os olhos, mas ela tem que estar obrigatoriamente no nível dos olhos, a menos que vocês sigam aquilo que eu falei. Querem dar uma ilusão de imperatividade, de superioridade ou subjetividade, aliás, subjugamento, né? Dominância ou o poder, né? A posição da câmera determina esse tipo de coisa. Então, se vocês entenderam esse tipo de coisa, entenderam que na cena não tem que ter nada mais, nada menos do que está sendo pedido pelo texto. Vocês entenderam que essa questão aí da força psicológica da posição. E vocês entenderam que acima do nível da cabeça não tem que ter nada menos que seja importante, né? Mais importante é a cabeça. Não tem nada mais importante que a cabeça. Então, não tem que ter espaço nenhum. Por exemplo, esse espaço que está acima da cabeça do Giovanni não precisa estar. Ele pode perfeitamente inclinar a câmera, que está no nível dos olhos, para baixo,
em direção ao queixo, por exemplo, e aí você vai ter um resultado bem melhor. É bem mais confortável para mim agora ver a imagem do Giovanni assim, do que antes, que estava vendo um monte de teto sem nada interessante, que não tinha nada a ver com a questão. Ali atrás, ali, ó, para no quarto da pandemia, eu fiz uma linha do tempo. Por último, viu, Giovanni, viu, Nayara, viu, Rose, por último, tem a questão do foco da pessoa, o ponto de vista da pessoa. A gente definiu aqui, a gente discutiu sobre o ponto de vista da câmera. Agora nós vamos definir o ponto de vista da pessoa que está em cena. E essa imagem do Giovanni é extremamente didática para isso. Por exemplo, o Giovanni está no centro do quadro, olhando para um dos lados, assim, meio de través. Atrás onde está aí, qual é o ponto de vista do Giovanni? O ponto de vista de Giovanni é de uma coisa que está super interessante na frente dele. Isso quer dizer que o que está atrás dele não tem a menor importância. Eu não estou nem um pouco interessado naquela toalha que está tremulando ali, naquela porta, naquelas coisas, entendeu? Não estou nem um pouco interessado nisso. E se eu não estou interessado nisso, essas coisas não têm que estar aí. Agora, se você puder, Giovanni, por favor, inclina a sua câmera um pouquinho de maneira que você retire essa... Não, ao contrário. Isso, tira tudo e deixa... Isso, seu ombro... Pode até cortar um pouco do ombro, mas não é bom que corte. Entendeu? Pode até. Mas vamos exagerar, vamos deixar assim, ó. Isso aqui é um exagero, tá? Você tá cortando uma parte do Giovanni e a imagem está ruim? Não está muito melhor do que era antes. Entendeu? Agora, mas vai ficar melhor ainda se você não deixar tão na extrema. Isso. Entendeu? Agora você não está cortando nada, não tem nada importante atrás de você, né? E a imagem ela está bem equilibrada. Então, quando a gente fala de ponto de vista, de definição a partir do ponto de vista, é exatamente isso. O espaço que tem o maior espaço tem que estar na área de atenção da pessoa, quer dizer, exatamente o contrário do que está mostrando a Nayara agora. A Nayara está com atenção num lado e a gente não está vendo as coisas que ela está interessada, a gente está vendo coisas que ela não está nem aí. Entendeu? Então, se a Nayara puder, viu, Nayara? Agora, se você puder rodar... Não, fica lá onde está. Fica lá onde está. Continua onde está. Agora, se você puder pegar o seu notebook e rodar ele de maneira que... Espera aí, é que tem pouco espaço na mesa, fica um pouco difícil. É só rodar o... Cid, sim. Eu tenho uma imagem do Chalsky. Não, tudo bem, Rodrigo. Vamos fazer com o que a gente tem aqui. Tá bom. Tá? Se você puder rodar mais, e de maneira que o seu braço encoste na tela, roda até o braço encostar na tela. Roda, continua. Vai, pode ir. Aí, deu. Olha só. Agora nós temos uma imagem equilibrada. Nós temos a Nayara olhando por um lado e a gente tem alguma ideia a gente não está vendo exatamente o que ela está vendo, mas pelo menos a gente não está tão curioso em se posicionar de uma maneira que a gente possa ver. Então, isso tem a ver com o aspecto psicológico da imagem, né? O ponto de vista. Entendeu? Então, sempre dessa forma. O maior espaço é onde estão os nossos olhos. Né? A gente não deve mostrar o que está atrás da gente, porque não há interesse nisso. Né? O que interessa é o que está na nossa... Seria legal ter esse recurso aqui, né? Eu abri a imagem aqui, tem uma das montanhas, eu queria aparecer na frente das montanhas ali. Então. Mas não deu. Como chroma key. Talvez no computador dê, mas aqui não deu. Isso. Então, se nós, dando aula aqui na geografia. Isso aí que a Nayara fez. Isso. Né? Então, Nayara, olha para o outro lado agora, não para o computador. Não, vira também. Não precisa essa é uma reportagem do clima, do tempo. Isso. Tá, entendeu? Aí. Se a Nayara, obviamente que ela está olhando porque a gente está ali na tela dela, né? Mas
ela está posicionada de um jeito que a única maneira dela usar isso que ela está mostrando seria olhando lá para o outro lado. Né? E não, a menos que ela rode, como ela fez ainda há pouco, rode o notebook e de maneira que o ombro dela fique na outra extremidade, assim como o ombro do Giovanni está no canto da tela. Entendeu? Então, se você não está de frente para o espectador, e se você não está falando, olhando nos olhos dele, você não deve estar no centro da tela. Depois eu posso dar mais, assim, mostrar como funciona o lado psicológico dessa pesquisa. Posso colocar a imagem do Puchalski aqui? Se for pertinente. Ele não... Peguei ele numa surpresa aqui, Isso. Mas tem uma imagem dele no canto da imagem, como tu estavas orientando. Exatamente. Né? Ele tem a TV como equilibrando a... Isso. Na casa dele, né? Então, de uma maneira geral, se você não está falando diretamente para o espectador, olhando na lente, você não deve jamais estar no centro da tela. Entendeu? Mesmo que você esteja praticamente dialogando com a pessoa, mas não olhando diretamente para a lente. Entendeu? Você não deve estar no centro da tela, porque isso, nas relações interpessoais, nunca acontece. E quando acontece, gera um constrangimento do cacete. Imagina o Giovanni e a Nayara, se eles chegarem presencialmente, né, um na frente do outro, e um ficar exatamente na frente do outro, um olhando para o outro, exatamente um na frente do outro, falando, olhando nos olhos, um na frente do outro, sei lá, 80 centímetros de distância. Isso vai gerar um constrangimento, uma invasão de espaço vital. Entendeu? Então, as pessoas não são assim, as pessoas não fazem isso. Então, a distância pode ser até 80 centímetros, mas nunca uma exatamente de frente para o outro, falando de frente para o outro, olhando nos olhos de frente para o outro. Não. As pessoas se posicionam meio de lado e até podem olhar nos olhos, mas o peito de uma não está apontado para o peito da outra. Entendeu? Aí ocorre um alívio nessa sensação de invasão do espaço vital interpessoal. Isso é uma relação psicológica muito interessante. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Né? Você vai falar com o espectador olhando nos olhos dele, vai ter que ser uma coisa rápida, porque é mais ou menos como chamar o cara assim no colarinho e puxar com as duas mãos assim, falar para ele, olha, eu tenho que te falar isso, mas tu tem que prestar atenção, porque eu estou segurando aqui no teu colarinho, seu. Entendeu? É agressivo desse jeito. Agora, se você não pretende ser agressivo, então você se posiciona de uma maneira mais lateral e pode até olhar para os olhos da pessoa, e deve, mas não com o peito direcionado para o peito dela. Isso é uma agressão, né? É uma invasão do espaço vital da outra pessoa. As pessoas tendem a reagir e dar um passo atrás. Se alguém fizer isso com você na rua, você dá um passo para trás. Entendeu? Isso é automático, é instintivo. Então, a gente não pode cometer esses erros. Por isso, essas coisas são convencionadas internacionalmente, como eu disse, em todas as línguas, em todos os credos, em todas as culturas, em todos os continentes, é a mesma coisa, porque isso é inerente à psique humana e não a essas divagações aí geográficas ou conceituais ou raciais. Vamos falar de iluminação, Alcides? Pois não. Iluminação. A iluminação ela é muito eclética, né? Depende muito do que você quer. Por exemplo, para fazer uma live, a gente não gosta que tenham sombras. Então, por exemplo, o exemplo da Rose ali, da própria Nayara, é muito bom. São muito bons esses exemplos, porque a gente praticamente não tem sombras ali, né? Então, para você fazer uma live, esse tipo de recurso é interessante. Você utilizar
fontes de luz, uma fonte de luz, que não esteja muito pronunciada num lado em detrimento do outro. Mas isso faz parte da linguagem, né? Então, nesse caso, a gente não quer que isso ocorra porque a gente não quer gerar uma narrativa visual baseada em um processo de jogo de luz e sombra, e blá, 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 e tudo isso gera uma narrativa visual. Agora, e se você quiser? Aí é outra história. Por exemplo, você pode querer a sua imagem, a imagem que você está produzindo, pode ter a necessidade de ter um papel dramático que seja potencializado pela iluminação. Uma iluminação dura de um lado e mais suave ou totalmente inexistente do outro gera uma reação assim, né, de energia bem diferente. Então, depende do que você quer. Você vai querer, né, depende do que você está dizendo, o que você quer dizer. Então, você pode jogar com isso. De repente, a luz ela não precisa ser branca, pode ser uma luz colorida, ou pode ser uma luz colorida de uma cor de um lado. Depende do que você quer passar. Entendeu? Qual o objetivo da sua imagem? O que você quer dizer com isso? Não, eu quero apenas fazer uma live, então a luz tem que ser neutra, ela não pode chamar a atenção, ela não pode querer dizer nada. Bom, então, agora nós queremos uma luz homogênea. Uma boa fonte de luz homogênea são os clássicos iluminadores em círculo, aqueles que são colocados na frente da câmera, ou seja, envolvendo a câmera como um todo. Então, é uma solução barata que envolve uma produção de luz que vai ser gerada em todo o contorno, né? Então, é uma maneira barata de fazer isso. Não é a melhor, por exemplo, se você usar um óculos, vai ficar um reflexo em forma de anel. E todo mundo quem tem toque, então, não vai prestar atenção em absolutamente nada do que a pessoa está dizendo, vai ficar olhando aqueles anéis ali no óculos o tempo todo. E mesmo que você dê uma excelente aula, ninguém vai prestar atenção, vai ficar preso naquela coisa daqueles anéis. Então vai ser o Senhor dos Anéis, a Senhora dos Anéis, né? Então tem que tomar cuidado com isso. No caso da Rose... Eu posso mostrar aqui, Alcides. Não, mas deixa eu descrever primeiro para que depois você demonstre. No caso da Rose, ela está com luzes comuns, essas luzes que todo mundo tem em casa, direcionados, ao invés de ir para ela, está direcionado para uma parede branca que está na frente dela. Bom, essas luzes, então, são 2, 3, pouco importa. Essas luzes, então, a luz bate na parede e reflete de uma maneira difusa para todo o ambiente, e obviamente que a Rose está ali no primeiro plano, a primeira pessoa, né, o primeiro anteparo que vai ser atingido pela luz refletida é a Rose. Então, ao invés de fazer do jeito que as pessoas costumam fazer, que é apontar a luz para o objeto ou para a pessoa que está sendo filmada, aqui a gente faz ao contrário, a gente aponta a luz para a parede e não para a pessoa. A parede, então, muito bem iluminada, reflete uma luz difusa e ampla. Ó, vou demonstrar, tá? Em direção a coisa. É uma luminária comum, refletindo a parede. Na minha frente tem cartazinhos de amor do meu maridinho. Isso. Afinal, a gente fez 28 anos de casado ontem. Mais de 1.500 semanas de amor. A Gabi aqui, ó. E aqui do outro lado tem outra com um papel vegetal para quebrar um pouco, tá vendo? Uma luminária comum e um vegetal na frente para quebrar. Eu tenho mais uma ali na parede, mas queimou a luz, e a do teto. Então eu tenho... E a de trás que dá um charmezinho, que é aquela lumináriazinha do sistema Sol, Terra e Lua, né? Então quebra um pouco. Então fica tudo iluminado. Quem não queria aquelas sombras que o Alcides comentou. Então você está vendo ali... Né? De que é uma luminária simples, né? Então não precisa nenhuma luminária cara. São luminárias baratas que tem no Xing Ling, em R$1,99, né? Então, e agora R$10. Então, nesse caso, como eu falei, é uma iluminação
eu chamo isso de luz transparente. Mas como assim luz transparente? Que absurdo, luz transparente. Não, é transparente porque ela não é percebida como se fosse uma coisa transparente. Transparência nesse sentido, não ser percebida. Ok, obrigado. Transparência no sentido de não ser percebida, né? Então, e se vocês quiserem, então, como a gente colocou ainda há pouco, quiserem que a luz faça parte do processo de construção da ideia, da imagem, da narrativa, então vocês utilizem luzes que vão condizer com o objeto que vocês estão querendo construir, né? É como o Alcides falou, essa questão da iluminação, ela também é intencional. Se você quer sombra, se não quer, se você quer deixar mais iluminado, menos iluminado. Observa os filmes. Filmes de terror, geralmente é muito escuro, tem pouca iluminação. Isso faz parte do emocional. O que isso mexe? Mexe conosco. Então, a iluminação tem um apelo emocional enorme. Então, você verifica a qualidade, a temática do vídeo, tu vai perceber a iluminação. Se ele é colorido ou não, o cenário todo construído em função daquela temática, né? Cenários infantis são muito coloridos, cores vivas, cores fortes, cores alegres. Então, você observa isso nas temáticas que os filmes apresentam, né? A iluminação é incrivelmente... Por isso que tem um iluminador específico, né? Então, eles observam isso o tempo inteiro. Tanto a posição da luz, sombra, coloração. O que eu tenho lido sobre isso, ela é altamente intencional e como mexe com o emocional de quem está assistindo. Isso? Então é isso. Então, baseado nisso, se vocês conseguiram assim, aprender esses conceitos que a gente passou aqui, se tiver alguma dificuldade, esse material está gravado, vocês podem dar uma olhada na gravação. E aí, baseado nisso, vocês vão fazer esse roteiro, que eu sugiro, então, que vocês façam à mão, né? E captem as imagens que vocês pensarem, né? Depositem essas imagens no diretório. Podem criar um Google Drive, o Nayara e o Giovanni, cria um só e já deposita ali e bota a gente como participante. Porque aí... Numa equipe de produção, a gente chama esse diretório de repositório. E é um lugar que está lá, as coisas vão sendo jogadas lá e todo mundo tem acesso. Então, e aí, durante a edição, a gente vai pegar isso, botando dentro da música, e vamos conversando, vamos escolhendo e vamos construindo a coisa. Basicamente, vai ser simples assim. Vou copiar aqui o e-mail do Alcides. O meu vocês têm, né? É para ser só imagem ou vídeo também? Vídeo é um tipo de imagem, né? É só imagem ou vídeo? Vídeo é imagem animada. Né? Foto é imagem estática. Quando fala imagem, você está falando de vídeo e de foto. Mas pode ser os dois, porque ela pode fazer uma sequência. É o que eu estou dizendo. Vai ser um repositório de imagens. Quer dizer, pode ter vídeo, pode ter foto. Você pode decidir colocar uma foto, pode decidir colocar um vídeo. Você pode gravar. Você mesmo pode. É muito interessante vocês gravarem. Né? Exatamente. Quanto mais autoral, melhor. Né? O ideal é que vocês produzissem as imagens, até porque se a gente for utilizar isso, disponibilizando no YouTube, a gente não vai querer ter imagens de terceiros. A ideia que o Giovanni deu, né? Conflitos de direito autoral. Da lanterninha iluminando, você pode fazer isso aí. Pede alguém para segurar, tu filma. Vai ser bem interessante, bem interessante. A sugestão é que vocês produzam todas as imagens. Entendeu? Ok? Mãos à obra? Legal. A última coisa... Não. A última coisa que eu gostaria de deixar assim, bem claro é que o movimento da câmera faz parte do
da energia da imagem. Por exemplo, se uma câmera vai dar uma tremidinha, você tem que perguntar por que é importante aquela tremidinha. Ah, porque por isso. Porque se aquela tremidinha não for importante, ela não tem que estar lá. Então a câmera tem que estar num tripé, ou fixa em algum lugar, do jeito que está aí. Entendeu? Então, tipo assim, vou botar a câmera na mão, e a câmera na mão vai ter um certo movimento. A primeira coisa é, por quê? A cena está pedindo isso? A cena está pedindo uma tremidinha na câmera? Tá? Não tá? Não faz. Não faz nada que não esteja sendo pedido na imagem. Entendeu? Então, vocês estão aí agora assistindo, olhando tentando aprender o que está sendo dito aqui, e eu queria que vocês prestassem atenção neste momento na quantidade enorme de movimento que está sendo feito na cabeça de vocês, ou não. Não, né? Vocês não estão fazendo movimento nenhum. Enquanto se aprende, a gente mexe o mínimo possível a cabeça. E o pescoço, e o corpo, e tudo. Ou seja, a gente faz o máximo para que a gente se movimente o mínimo. Então, se você quiser passar isso numa obra que tem o intuito de replicar a informação de uma cabeça para outra, a menos que o movimento da câmera seja intencional e esteja descrito no roteiro, que tem que ter, não pode existir. A menos que esteja textualmente colocado que tem que ter movimento de câmera, se não tiver, o movimento de câmera não deve existir. Então, câmera na mão, nem pensar, a menos que seja pedido lá no roteiro. Tá, uma última dúvida que eu queria saber é se pode ser tipo desenho. Pode. Ou pode ser imagem real. Pode. E, por exemplo, se eu quiser fazer uma animação com esse desenho, pode ser também. Claro. Melhor ainda. Certo. Mas isso tudo à mão, assim, desenhar no papel, folhinha passando. Tá. Exatamente. Pode. Criatividade é que manda. Isso, exatamente. Entendeu? Vocês vão se surpreender com o resultado. E depois que vocês fizerem o primeiro, que vocês vão achar que vai ser uma coisa interminável, que nunca vão fazer o segundo, porque vão demorar um monte. Vocês vão, ao terminarem o primeiro, vocês vão dizer, a gente não gostou, até porque é o primeiro. Agora, se a gente fosse fazer de novo, a gente ia usar uma fração do tempo e ia ficar muito melhor. E é verdade. Se vocês forem repetir a mesma coisa, vocês vão usar uma fração do tempo e vai ficar muito melhor. E se vocês ainda assim não gostaram desse segundo e forem fazer pela terceira vez, vocês vão usar menos tempo ainda e vão gostar ainda mais. E assim vai indo. Provavelmente vocês vão parar na segunda, na terceira tentativa, até porque vocês não têm todo o tempo do mundo para estar repetindo a mesma coisa. Mas o próximo que vocês fizerem, vocês já sabem que vão gastar menos tempo e vai ficar melhor ainda. Fechou? É isso, Alcides, por hoje? Então, no nosso próximo encontro, nós já vamos ter imagens geradas por vocês, a partir dessas provocações geradas pelo texto, pela música, pelo roteiro, e vocês já vão estar com tudo isso dentro de um repositório, e nós vamos já colocar num editor que eu vou escolher, baseado nas limitações, nas virtudes dos equipamentos. E facilidade de linguagem também, porque a maioria hoje tem muitas coisas boas aí. E aí eu vou demonstrar, e depois vocês, como isso vai ficar gravado, vocês vão poder assistir outras vezes, e replicando e até editando suas próprias versões do mesmo trabalho. Fechou então, gente? Beleza, valeu aí. Então tá, mãos à obra. Então manda pra gente. Então, até terça-feira, então, né? Que vocês podem alimentar ali o repositório. Na quarta-feira a gente faz isso em conjunto, como o Cid sugeriu. Beleza. Então tá, gente. Um beijo, valeu, boa semana. Bom dia, bom abração. Valeu, gente. Até mais. Até semana que vem. Beijo, obrigada. Finalizar aqui.